Hoje a gente vai estar falando sobre a importância da gente apadrinhar uma criança. Pode ser que você esteja aqui, mas pastor, essa mensagem será que é para mim? Depois, no final, você vai dizer para mim se é para você ou não. Eu quero que você leia comigo Mateus capítulo 25. Mateus 25. Eu vou ler do 31 ao 40. Mateus 25, verso 31 ao 40. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, em sua glória, todos os anjos se assentarão em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber, e quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram, a mim o fizeram. Em outra tradução, fala: se aquilo que vocês fizeram em meu nome a algum desses meus pequeninos, vocês fizeram para mim, em nome de Jesus, através de Jesus, por causa de Jesus, porque a gente carrega a natureza de Jesus. Quando você olha esse texto, gente, Jesus chamando a atenção para a gente que haverá uma prestação de contas. Diga comigo, gente, prestação de contas. Vamos lá, gente, desde a última fila até a primeira, prestação de contas. Prestação de contas. Ele diz que todas as nações da terra um dia estarão diante dele. Mas Jesus é misericordioso, ele diz que ele fala da prestação de contas, mas ele diz como que é que vai acontecer. E quando você vai no texto, coisa prática, gente. É coisa prática. E coisa prática de quê? Coisa prática sobre gente. O que a gente fez com gente. A forma como a gente tratou gente. A forma como a gente fez com gente, com pessoas. Se você pega o texto, é totalmente dessa forma que um dia nós vamos prestar contas. O pior é que a gente complica demais o evangelho de Jesus. Desculpe, eu não quero generalizar, pode ser que não seja você. Mas quantas vezes nós estamos imaginando como é que vai ser a prestação de contas? Olha, vai ser o que eu fiz? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Quantas igrejas? Quanta generosidade? Quanto dinheiro eu dei? Quanto isso eu fiz? Não, ele diz assim: ei, isso aí é importante. Mas ele diz que a prestação de contas é o que é que eu fiz? Como é que eu vivi o evangelho de Jesus da segunda-feira para o sábado? Como é que eu vivi o evangelho de Jesus Cristo da segunda-feira de segunda a sábado? Porque ser cristão, ser seguidor de Jesus dia de domingo dentro de uma igreja é fácil, né, gente? É muito fácil. E glória a Deus que você veio aqui, graças a Deus que você veio para a igreja. Fantástico você ter vindo. Mas a conversa hoje aqui, o que é ter vindo para a igreja, o que significa seguir Jesus, o que é entregar a vida para Jesus, o que é ter Deus na minha vida e na sua vida, o que é seguidor de Jesus, o que eu faço isso, o que isso provoca na minha vida de segunda a sábado. Porque se a gente vive o evangelho de Jesus, muita coisa acontece na nossa vida. Muita coisa acontece na nossa vida. A abrangência disso na minha vida e na sua vida é enorme. Eu vejo a vida de uma perspectiva diferente. Eu começo a ver minha família de uma perspectiva diferente. Eu começo a enxergar a minha vida de uma perspectiva bíblica. Eu começo a enxergar os outros. Eu começo a enxergar as circunstâncias de uma perspectiva por causa de Deus. Mas algo precisa acontecer na minha vida. Algo precisa acontecer. Eu preciso enxergar a gente como gente. E aí, de várias formas, como esse evangelho muda a minha vida. Uma das formas que ele muda a minha vida é
E Ele pode fazer através da minha vida e na sua vida, apadrinhar uma criança. E o que é que isso significa de forma prática? Primeiro, nós passamos a ser uma família. Quando eu apadrinho uma criança, algo acontece. Nós fazemos com que crianças possam fazer parte de uma família. Que família, gente? Se não não saiu do ventre da minha esposa ou da minha mãe, como é que é esse negócio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha esse texto, Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim: pois Ele nos resgatou, Colossenses 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Gente, quando Deus envia Jesus e quando Jesus morre ali na cruz, muita coisa aconteceu, mas uma coisa que aconteceu foi que quando eu recebo Jesus, quando eu faço Jesus Cristo o meu Senhor, o meu Salvador, João explica isso, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, em Jesus existe uma identidade, a minha identidade é trocada, o meu estado é trocado, o meu lugar é trocado, ou seja, eu saio do império das trevas, eu passo a fazer parte do reino de Deus. Com que identidade? Eu deixo de ser criatura de Deus, eu passo a ser filho de Deus. Eu e você, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que é que aconteceu? Eu não tenho o mesmo DNA seu, ou seja, o DNA é diferente, as nossas mães são diferentes, mas por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, corre um DNA na minha vida e na sua vida. Nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus na minha vida. Eu e você fazemos parte de uma família, a família de Deus. Eu e você fazemos parte da mesma família. Eu e você, sim, porque Jesus Cristo naquela cruz mudou a minha vida e a sua vida. Mudou a minha vida e a sua vida. Ok, pastor, mas até agora, o que é que tem isso a ver com apadrinhamento de criança? Olha esse dado. A Compassion hoje, ela já tem nos seus registros mais de 2 milhões e 100 mil crianças apadrinhadas. 2 milhões e 100 mil crianças apadrinhadas. É muita gente. Pasmem, no ano passado, a cada 4 minutos, diga comigo, gente, 4 minutos. A cada 4 minutos, uma criança entregava a vida para Jesus através da Compassion em parceria com a igreja. Você pode dar glória a Deus por causa disso, gente? Ou seja, quando eu apadrinho uma criança, eu faço muita coisa. Eu coopero no cognitivo dela, eu coopero na imagem dela, eu coopero na estima, né? na alma dela, eu coopero com a alma dela, eu coopero com um pensamento, uma mudança de paradigma grande, mas eu coopero com a salvação dela, eu coopero com a salvação. Eu e você, nós fazemos com que crianças possam conhecer Jesus, e quando uma criança conhece Jesus, uma família é mudada. Quando a família é mudada, uma localidade é mudada, uma região é mudada, uma cidade é mudada. Quando uma pessoa é salva, você não tem noção, são gerações por trás disso, gente. A gente coopera na eternidade de uma vida, na eternidade de uma pessoa. E é interessante a experiência que a gente tem tido com pessoas que durante todos esses cultos, a gente está no 5º culto aqui da nossa igreja, espalhado em todos os nossos campos, a experiência que eu vi de pessoas aqui, a experiência de dizer assim, assim, foi algo diferente, foi algo que eu percebi quando eu disse assim, eu estou fazendo parte, uma criança vai fazer parte, e gente, um amor é maior, uma compaixão melhor, eu assumo a proposta de orar, de cuidar, de fazer com que a vida de uma pessoa seja mudada.
Não sei se isso é importante para você, porque para mim é importante. Para mim é importante, glória a Deus, porque se Deus não pudesse, gente, escute isso aqui, se Deus não me desse mais nada, se Deus não me desse mais nada, o fato de eu ter a minha eternidade garantida no céu, já é o bastante para a gente ser grato, não é, né, Neurides? Já é o bastante para a gente ser grato. Eu não vou mais ir para o inferno, porque Jesus resgatou a minha vida, mudou a minha vida, Jesus entrou no meu coração. E, gente, ter Jesus, ter salvação muda muita coisa. Eu estive lá, gente, eu estive lá. Andei 1.200 quilômetros ali no interior do Maranhão. Pedofilia é normal. Vocês não ouviram. Pedofilia é normal. Crianças com 11, 12 anos tendo relação com homens de 30, 40 anos. É normal. Crianças já tendo filhos com 12, 13 anos de idade. E perspectiva de vida? Nenhuma. Ah, gente, notícias ruins, mas eu vou dar mais notícias boas para você. Mas eu vi centenas e centenas e centenas de crianças dizendo: eu tenho Jesus na minha vida, perspectiva, eu quero ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser um médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser professora, eu vou ser o prefeito dessa cidade, eu vou ser governador, eu vou ser juiz, eu estou me preparando para, porque a salvação muda a vida, a salvação muda a perspectiva, a salvação muda a mente, a salvação traz futuro, a salvação muda muita coisa. A salvação, quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, e Jesus vai entrar na vida de muitas crianças, e eu e você, nós vamos fazer parte dessa história e mudar a realidade espiritual da vida de criança. Você pode dar glória a Deus por isso, gente. Mas também, quando eu apadrinho uma criança, torno essa criança parte de uma família, da família de Deus, faz parte da minha vida. Quando nós apadrinhamos uma criança, somos levados a viver um propósito. Somos levados a um propósito. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Somos levados a um propósito. Há um texto muito conhecido de vocês, eu sei que muitos já conhecem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga comigo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você pegar essa palavra perecer, é o que, gente? Quando a gente compra produtos, vai para o supermercado, compra produtos, a gente olha a validade. Estão comigo, gente? A gente olha a validade. Ou seja, o que é que acontece? Quando eu entro em Jesus, em Cristo, Deus tira a etiqueta válido até. Ou seja, sem Jesus a vida perece, sem Jesus a vida não tem sentido, sem Jesus não existe propósito, sem Jesus não existe por que viver. Mas quando Jesus entra na minha vida, Ele arranca e dá propósito para a minha vida e para a sua vida. A minha pergunta é: você entende o teu propósito? Você sabe qual é o teu propósito? É claro na sua vida. Hoje, quando você acordou, se Deus tiver a oportunidade para você viver amanhã, qual é o teu propósito de vida? Não, pastor, eu fui chamado, meu propósito de vida é ser empresário. Meu propósito de vida, eu tenho sangue na veia, sou comerciante, meu propósito de vida é ser professora. Brilha nos olhos quando eu vou para o consultório. Meu propósito de vida é ser médico, meu propósito de vida é ser advogado, meu propósito de vida.
Não, o seu propósito de vida não é o que você está fazendo. O teu propósito de vida é você amar a Deus. Escute isso aqui. Todos nós, nosso propósito de vida é amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas na medicina, no colégio, no condomínio, através da contabilidade, através aonde você está. Mas o teu propósito de vida é amar a Deus. Isso é que traz propósito para a minha vida e para a sua vida. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, muda muita coisa na nossa vida, muda muita coisa, é para mudar muita coisa mesmo. Quando Deus entra na minha vida e na sua vida, muita coisa muda, mas uma coisa que tem que mudar, eu vou repetir, tem que mudar, é quando esse amor a Deus sobre todas as coisas, de segunda a sábado, faz com que eu enxergue gente como gente. Foi essa conversa que Jesus tem com o intérprete da lei. Lucas registra essa conversa no capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas registra essa conversa. E a conversa era assim, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, como é que eu vou para o céu? Olha a pergunta do intérprete da lei, do perito da lei em outras. Como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou para o céu? E Jesus, você é perito? Você é um cara que ensina os outros? Você é intérprete da lei? Como é que está escrito? E ele responde, gente, escuta aqui, olha aqui para mim. Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E amarás, né, o próximo como? A ti mesmo. Lucas não registra, mas deve ter uma discussão entre eles que ele chega... Ei, gente, eu escuto aqui, o intérprete da lei, um cara que conhecia a Bíblia, um cara que ensinava a Bíblia, um cara que tirava dúvida da Bíblia, chega e diz assim: quem é o meu? Quem é o meu próximo? O cara não sabia que era o próximo. Ou seja, ele era um doutor do saber e um analfabeto de prática. Eu não quero acusar você. Ei, gente, a proposta aqui não ficar apontando, mas a proposta aqui é a gente pensar: será que a gente não tem muito versículo na cabeça? A gente tem muito versículo na ponta da língua, a gente fala muito da Bíblia, a gente ensina. Mas hoje a oportunidade é a gente sair da arquibancada e ir para o campo, entrar e dizer assim, através da nossa vida a gente fazer diferença na vida das pessoas. Fazer diferença na vida das pessoas. Fazer diferença na vida das pessoas. Gente, o Evangelho de Jesus precisa mudar a nossa segunda-feira. Precisa fazer com que a gente possa agir em favor de gente. Se preocupar com gente, se envolver com gente. Orar por pessoas, amar pessoas. E fazer diferença na vida de gente. Deixa eu dar alguns dados que para mim não batem. Você sabia que no Ceará, estado do Ceará, 3 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza? Você sabia que só na nossa cidade nós temos 200 mil pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza? Pastor, que dado é esse? Quando eu falo abaixo da linha de pobreza, é gente que vive com R$80 por mês. Você está pensando como? Você está fazendo o cálculo? E deixa eu dar outro. 13 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. E agora eu vou dar um dado para você. E aí você vai fazer a conta comigo. Nós somos hoje 30% da população. Nós somos 30% da população que levanta a mão e diz assim: sou evangélico, sou discípulo de Jesus. Por que esse silêncio? Eu sei que vocês estão fazendo conta.
Se nós somos 30%, temos quantas igrejas? Vamos falar dos outros lugares não. Vamos falar aqui em Fortaleza só. 200 mil pessoas, nós temos pelo menos aí, as pequenas tudinho aí, 3 mil, 4 mil igrejas. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque se a gente fosse viver o nosso propósito, gente, se realmente a gente fosse viver o nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e fazer com que Ele aconteça no nosso dia a dia, faculdade, colégio, arte. E aí? Quero repetir novamente. Então, essa conta está errada. Essa conta está errada. Porque se a gente fosse viver o propósito de Deus, gente, não haveria mais pobreza em Fortaleza. Se cada igreja e se cada crente, se cada seguidor de Jesus vivesse o evangelho de Jesus e assumisse e fizesse a sua parte na vida de pessoas, não haveria mais pobreza em Fortaleza, não haveria mais pobreza no nosso estado. Se 30% da população do Brasil deixasse de falar, é muita violência no Brasil, é muita droga no Brasil, o governo tal, e entra o governo tal, e o presidente tal, e o ministro tal, e o governo tal, e o prefeito tal, e ninguém olha a violência, e ninguém olha não sei o que, e ninguém deixasse de papo e fosse para prática, a gente deixasse de falar, de esperar. O governo tem que fazer a sua parte, os políticos têm que fazer a sua parte, mas não são eles que vão mudar a sociedade. Quem vai mudar a sociedade é quando eu e você, a gente começar a se levantar. Quem muda a sociedade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem muda a sociedade se chama a cultura do reino de Deus. Muda a sociedade quando eu e você, a gente se levantar e viver o evangelho na prática, viver propósito. Diga comigo, gente, propósito. E qual é o meu propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas e servir pessoas. Propósito. Propósito. Eu não sou pastor de outras igrejas. Eu e a Nenê e vários pastores aqui, vários líderes aqui, nós somos pastores da CC Videira. Não quero falar de outras igrejas. E não importa o que é que elas estão fazendo. Me importa sim. É aqui nesse lugar, você que está conosco online, a gente aqui hoje tomar uma postura e dizer o seguinte: sabe uma coisa? Eu posso e eu vou fazer a diferença na vida de pessoas. Você pode dar graças a Deus por essa oportunidade ímpar. Glória a Deus por essa oportunidade ímpar. Padrinhar uma criança, torná-la família por meio de Jesus. Padrinhar uma criança é viver a oportunidade de ter propósito. Amar a Deus e fazer diferença na vida de pessoas. Padrinhar uma criança é assumir um compromisso que gera um legado. Assumimos um compromisso que gera um legado. Legado. Gente, glória a Deus. Melhor lugar para se viver é céu. Amém, gente? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Só que tem um problema. Para ir para o céu a gente tem que morrer. E nós vamos um dia morrer. Mas sabe qual é a pior morte? Escuta isso aqui. Sabe qual é a pior morte? A pior morte não é ir para debaixo de uma terra. A pior morte é para ir debaixo de uma terra e o nome não ser lembrado coisa nenhuma. A pior morte não é entrar debaixo de uma terra. A pior morte é não ter deixado uma história, uma marca na vida de pessoas. Na vida de pessoas. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é a história, é um livro das pessoas que deixaram legados, que deixaram marcas, que viveram o seu propósito e marcaram a vida de pessoas. Marcaram a vida de pessoas. Hoje nós vamos ter a oportunidade da gente marcar a vida de pessoas. Eu e a Nenê, a gente já tem uma convivência com a Compassion desde 2006. Desde 2006. Nós temos
somos padrinhos de 4 crianças. Em 2006 a gente começou a padrinhar uma menina. Hoje ela tem 18 anos. O nome dela Nupur. Nupur mora em Bangladesh. E ali também em 2006 a gente começou a padrinhar o Tadeli. O Tadeli tem 17 anos. Ele mora na Etiópia. Esse ano, a convite da Compassion, eu tive juntamente com os pastores da Hillsong, a gente passou uma semana em Uganda. E em Uganda a gente começou a padrinhar 2 crianças. O Crescent, que tem 3 anos, e a Dorothy. A Dorothy tem 4 anos. Estive na casa dela, estive na casa deles, estive convivendo com a família deles lá. Mas a oportunidade que nós temos, e a gente já fez isso, hoje a gente começou a padrinhar 2 crianças brasileiras. Glória a Deus por poder cooperar com outro país. Mas uma história começa a mudar do nosso país. Brasileiros apadrinhando brasileiros. Brasileiros mudando a história de brasileiros. Brasileiros assumindo a responsabilidade. Brasileiro dizendo o seguinte: glória a Deus pelos americanos, glória a Deus pelos canadenses, glória a Deus pelos outros países que já fazem isso aqui, mas agora é a nossa vez. Deus está nos dando a oportunidade de hoje a gente dizer assim: nós vamos fazer a diferença na vida de brasileiros. E nós vamos deixar um legado, uma história. Nós vamos contribuir no futuro das pessoas, nós vamos contribuir na história das pessoas, nós vamos contribuir na alma das pessoas, nós vamos hoje fazer a diferença. Eu oro para que o Espírito Santo derrame uma generosidade, um batismo de generosidade, nos encha de generosidade, arranque da nossa vida toda a frieza, arranque da nossa vida toda a indiferença, arranque da nossa vida toda a indiferença, e a gente possa, pelo Espírito Santo de Deus, não perder a oportunidade de fazer a diferença na vida de muita gente. E eu oro para que quando naquele dia a gente for prestar contas diante do Rei, diante de Jesus, Ele olhe para você, para mim, para todos nós, e diga: vinde benditos, tomai posse do reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque eu estava só e você foi fazer companhia para mim. Eu não tinha condições de estudar e você me ajudou a estudar. Eu era estrangeiro e você me acolheu. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava com sede, você me deu água. Eu estava perdido e você me apresentou a vida. E você disse: espera aí, Jesus, quando é que nós te vimos desse jeito? Abandonado, nu, com fome, sem estudar? Quando é que a gente viu ser sozinho e a gente foi fazer companhia? Quando é que a gente te viu desencorajado e a gente te encorajou? Quando é que a gente te viu? Você me escreveu e você orou. Ei, Jesus, ele vai dizer o seguinte: porque um dia, lá no Maranhão, você me acolheu, você me ajudou, você orou, você me apresentou a vida, você me encorajou, eu não fui desconhecido. E você disse: agora complicou, Jesus. Pelo que eu sei, o Senhor, na época que eu vivi, eram 2000 anos depois, o Senhor nasceu em Belém, que eu sei que o Senhor nunca saiu de Israel. Eu disse: não. Quando você fez por amor a mim, quando você fez em nome de Jesus, quando você fez porque você tem a natureza de Jesus, quando você fez em meu nome a um dessas crianças, você estava fazendo para mim. Seja bem-vindo
ao reino que eu preparei para você. Você pode agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar na nossa vida. Amém, gente?